A história do profeta Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, é rica em significados espirituais e histórico-religiosos. Ele viveu no século 8 a.C. e foi um dos principais mensageiros de Deus para o reino de Judá, alertando o povo sobre os perigos do pecado e da rebelião contra Deus, enquanto também profetizava sobre a vinda do Messias. O chamado de Isaías. Isaías era um homem de fé profunda e um membro da nobreza de Judá, provavelmente da família real. Seu chamado para ser profeta ocorreu em uma visão poderosa que ele teve no ano em que o rei Uzias morreu, aproximadamente 740 a.C. Nessa visão, Isaías viu o Senhor sentado em um trono alto e exaltado, rodeado de serafins que proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Isaías 6:3. Diante da grandeza de Deus, Isaías ficou profundamente consciente de sua pecaminosidade e da depravada condição espiritual do povo de Judá, clamando: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías 6:5. No entanto, um dos serafins tocou seus lábios com uma brasa viva, simbolizando a purificação dos seus pecados. E em seguida, Deus o chamou para ser seu mensageiro. A quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. O ministério de Isaías. Isaías iniciou seu ministério em um tempo turbulento para Judá, pois o reino de Israel estava se enfraquecendo devido às ameaças externas, especialmente do Império Assírio. Deus o enviou para alertar o povo de Judá sobre o julgamento iminente por causa da idolatria, injustiça social e desobediência. Isaías denunciou o pecado e a hipocrisia religiosa, alertando para a destruição que viria caso o povo não se arrependesse. Um dos principais temas das mensagens de Isaías foi a fidelidade a Deus e a confiança em sua salvação. Ele profetizou que, apesar da destruição de Judá, Deus um dia restauraria seu povo e traria um rei justo, que seria o Messias, uma figura central em sua profecia. Profecias sobre o Messias. Isaías é amplamente conhecido por suas profecias messiânicas. Entre as mais famosas estão as passagens que descrevem o Messias como o servo sofredor. Em Isaías 53, o profeta descreve um ser humano que seria rejeitado, ferido e esmagado pelas transgressões do povo, mas que por meio do seu sofrimento traria cura e perdão. Esse texto é amplamente interpretado como uma profecia sobre Jesus Cristo, que, segundo o Novo Testamento, cumpriu essa visão de Isaías. Outro texto importante é o de Isaías 9:6, onde ele descreve o Messias como o maravilhoso conselheiro, Deus forte Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías descreve como o Messias governará com justiça e trará a verdadeira paz para o povo de Deus. O julgamento e a esperança. Apesar de suas duras mensagens de julgamento, Isaías também era um profeta de esperança. Ele insistia que, embora Judá passasse por tempos de sofrimento e destruição devido ao pecado, Deus não abandonaria seu povo para sempre. Ele profetizou a restauração de Israel e a vinda de um novo céu e uma nova terra. Isaías 65:17. Isaías também falou da volta do povo exilado para sua terra, como uma promessa do favor de Deus sobre os que permanecem fiéis a Ele. As visões e seus significados. Isaías também teve várias visões que traziam à tona o plano de Deus para as nações. Por exemplo, em Isaías 11, ele descreve um futuro em que um renovo surgirá do tronco de Jessé, Davi, um rei justo e sábio que trará paz para toda a criação. A paz prometida por Isaías não era apenas a paz entre os homens, mas a paz entre todas as criaturas, como a famosa imagem de uma criança brincando com uma cobra sem perigo. Além disso, Isaías teve uma série de visões sobre o julgamento de várias nações, incluindo Babilônia, Moabe, Síria e Egito. Isso demonstrou que, para Isaías, o plano de Deus não se limitava apenas a Judá, mas englobava todas as nações do mundo. A perseverança e o legado de Isaías. Apesar das dificuldades que enfrentou, incluindo ser rejeitado por muitos de seus conterrâneos, Isaías manteve sua fidelidade a Deus e ao seu chamado. Ele continuou a pregar a mensagem de arrependimento e esperança até o final de sua vida. A tradição judaica e cristã aponta que Isaías foi martirizado, possivelmente sendo cerrado ao meio, uma forma cruel de execução, devido à sua fidelidade inabalável à sua missão profética.
O impacto de Isaías na história. O livro de Isaías tem um impacto profundo na teologia cristã, especialmente na compreensão de quem Jesus Cristo é e do seu papel redentor. Além disso, Isaías é uma das fontes primárias para os cristãos que acreditam que Jesus cumpriu as promessas messiânicas, sendo o servo sofredor e o príncipe da paz, descrito nas suas profecias. Para os judeus, Isaías é um dos maiores profetas, cujas palavras de julgamento e esperança continuam a ser estudadas e meditadas. Sua mensagem de justiça, restauração e fé em Deus transcende os séculos e continua a falar aos corações de todos os que buscam a verdade. Conclusão: a vida de Isaías é uma história de compromisso com a missão divina, mesmo diante de grande oposição e sofrimento. Seu papel como profeta foi crucial para alertar o povo de Judá sobre os perigos da infidelidade a Deus e, ao mesmo tempo, oferecer uma mensagem de consolo e esperança no futuro vindouro. Suas palavras continuam a ser um farol de fé, justiça e salvação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento.